Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com meu amigo Rafael E Sales. eu com meu amigo Frank Almada. Estamos aqui Você está no Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. Meu amigo Rafael Sales, e hoje muito alegre de receber aqui a nossa primeira convidada do Amigos de Lei. Ela que é advogada, colunista, apresentadora, promoter, criadora de conteúdo digital, mãe de gêmeos, esposa, filha, capricorniana. Isso aqui é apenas um rol exemplificativo, viu? Quero saber como é que ela concilia tudo isso e faz tudo tão bem. Nossa amiga querida Geritza Gugel. Olá, estou super feliz em estar aqui com vocês, sendo essa primeira convidada hoje nesse podcast aí, Amigos da Lei. Muito obrigada pelo convite, muito honrada, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda, minha amiga. E mais uma coisa, tá? Foi uma das personalidades agraciadas aqui com o prêmio Mulheres Admiráveis da Thales Joias, né? Esse prêmio foi no segmento comunicação, Natália Joias. Elas têm, todos os anos, elas escolhem mulheres que elas consideram que sejam admiráveis, elas olham durante o ano todo quem se destacou mais e para elas, eu me destaquei na comunicação. Mas assim, eu recebi, agradeci, mas dediquei às mulheres que fazem a comunicação de uma forma séria, correta, como transmitir a notícia. Porque hoje, nesse mundo aí da internet sem fronteiras, todo mundo abre seu celular e fala do jeito que quer, a forma que quer, mas nós que trabalhamos com a comunicação de uma forma profissional, né, e recebemos um prêmio desse, foram a elas que eu dediquei e compartilhei essa admiração que as proprietárias da Thales tiveram em relação a mim. Para elas e para mim também, com certeza para você, né, Rafael? A comunicadora reconhecida. E eu queria saber, Obrigada. Franco, o Franco aqui trouxe uma vasta lista, né, de funções, atribuições da Geritza, mas eu queria saber como é que a Geritza se define, como é que ela se apresenta. Eu digo que eu sou uma mulher contemporânea e sou múltipla, de fato. E eu não viveria se eu não fosse essa pessoa que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque eu sou muito dinâmica mesmo. E você falou aí que eu sou capricorniana com ascendência em Capricórnio. Mas quando eu fui atrás da minha numerologia, eu tenho um 5 na minha numerologia. Eu nasci às 5h55 da manhã. E se você for somar a minha data do nascimento, o meu dia com o meu mês e o meu ano, soma 5. Ou seja, eu não sei como é que eu fico sentada. Porque o 5 ele é um número que ele é muito rápido, ele é dinâmico, ele precisa estar em movimento. Então faz todo um sentido eu ser da forma que eu sou. Então eu acho que ela vai ensinar aqui muita coisa boa de qualidade pra gente, porque às vezes, né, as pessoas têm dificuldade de ter um foco de fazer uma única coisa bem feita. E a Geritza faz várias coisas ao mesmo tempo e todas muito bem feitas. Então, obrigada, Rafael. Exatamente. E falando aqui sobre isso, eu queria começar aqui o nosso bate-papo falando de trajetória, né? Pois não. Só dar um spoilerzinho aqui, Rafael. Não sei se você sabe dessa história, mas eu conheci a Geritza advogando em lados opostos. Eu defendia uma parte e ela defendia outra parte. E aí, comunicadora, desse jeito, a gente acabou fazendo primeiro um coleguismo e hoje uma amizade realmente Sim. vindo da advocacia. Mas, Geritza, como foi essa tua trajetória? Como foi lá no começo? Por que que o direito? E como foi que chegou na advocacia? Primeiro, essa história nossa aqui, né? É interessante porque dentro da sala de audiência nós estamos ali para defender nosso cliente. E a gente tem que ser respeitoso entre nós. E isso foi uma coisa que coube a nós dois, esse respeito. E quando tem respeito e tem conhecimento de causa, é claro que dali surge uma boa relação de amizade, dentro e fora da sala de audiência. Então, dentro da sala de audiência, nós estávamos ali em respeito ao nosso cliente. E fora, mantivemos a nossa amizade. Então, é claro que a coisa se solidificou. Interessante, Edith, sobre isso que às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas você tá ali na sala, antes da sala de audiência, você vai cumprimentar o advogado da outra parte, seu cliente às vezes olha Já olha assim, esquisito, né? esquisito. Você é amiga dele? Às vezes o cara quer contratar um cachorro de briga, né? E não um advogado que vá Né? conciliar, comunicar. E eu sempre faço quando é amigo meu, assim, até mais íntimo, eu falo, olha, é meu amigo, agora, isso aí não vai fazer que eu haja diferente, nem ele haja diferente do outro lado. Da mesma forma, acontece comigo também. E
E às vezes quando o cliente olha, mas ele é teu amigo, eu disse, e qual é o problema? Né? Sim. Amigos, negócios à parte. Da mesma forma, relacionamentos com os juízes, né, que você tem. Dentro da sala de audiência, eu procuro Vossa Excelência e tratamentos respeitosos, obedecendo prazos, obedecendo os critérios de uma audiência e os critérios que ele determina dentro da vara, né? E assim a gente vai tendo um bom relacionamento dentro da própria justiça, né? Um posicionamento, um olhar diferente. Isso é até interessante, falando só rapidamente sobre essa situação, né? Eu costumo falar logo para os meus clientes, né? Acho que a primeira questão é você comunicar e dizer, ó, o Franco ali é meu amigo, e enfim, estamos do lado opostos, vou tentar negociar aqui com ele, mas se não tiver margem, enfim, vamos para a briga, estou aqui do seu lado. Eu acho que a gente deixando isso claro para o cliente, né, fica mais tranquilo. Com relação aos magistrados, né? Alguns magistrados, quando entram em sala de audiência, passou ali da linha, eles vestem uma carapuça e é uma outra pessoa diferente do que a gente encontra, às vezes, nos bastidores. Eu acho que isso é importante para deixar claro as funções de cada um ali e as relações que são diferentes. Eu acho que a verdade, ela conecta com todo mundo, né, Rafael? Eu também, assim, não dou muita satisfação para o cliente nesse ponto, não. Porque se ele está me contratando, eu procuro entregar o serviço. Se ele me pergunta, eu deixo muito claro. Bem como eu deixo muito claro que ali não vai ter nenhum tipo de esquema. Ali vai ter uma relação respeitosa para todos os lados. Se ele está me contratando, ele está contratando o meu conhecimento, o meu saber jurídico. E dentro, claro, do que ele me traz de documentação. Fora isso, o que a gente pode tentar fazer de tratativas, evidentemente que tem um bom relacionamento. Mas eu sempre pondero isso, respeitoso. Respeitoso. Então, eu acho que o ponto básico é esse. Até porque você ficar dando muita satisfação, olha, não, é meu amigo, eu vou conseguir. Não, eu vou trabalhar para você dessa forma e tudo mais. E aí, conforme for, você vai tocando o processo. E se for dando certo, tudo bem. Senão, você não precisa estar dando satisfação. Ele me vendeu que era amigo do outro lado e não conseguiu fazer acordo com seu amigo. Não. A gente tem que trabalhar da forma como é que tem que ser feito mesmo dentro do processo, sabe? Então, hoje eu não dou muito cabimento para essas coisas, não, sabe? É seu amigo, qual o problema? Exatamente. Entende? Agora, você perguntou sobre trajetória. Jurídica. Porque tem várias ramificações da trajetória da Geritza, né? Eu quero que ela comece a falar qual foi o primeiro trabalho. Do direito? Não, primeiro trabalho que você fez, o que vem na sua mente ainda adolescente. Por exemplo, eu conversei aqui com o Franco, eu não sei se você sabe, mas o Franco já foi modelo. Ele já vestiu roupas lá no lançamento da Riachuelo no Iguatemi. Foi nada. Foi. Olha isso, então, rapaz. Eu queria saber mesmo desde o início o que é que você já iniciou fazendo, até mesmo antes da faculdade de Direito e até chegar na faculdade de Direito. É um longo caminho, né? Volto a dizer, eu sempre falo isso, eu digo que eu nasci de uma televisão, porque a minha mãe trabalhava no Canal 5 e eu ia buscar a minha mãe e tudo começou fazendo coisas para a televisão, claro, né? Faz aqui umas coisas para teleaula, eu fazia, então tudo meu começou muito da televisão mesmo, né? E, claro, trabalhos de modelo, essas coisas ia acontecendo. Não tinha como, né? Um dom, isso aí, eu nasci com ele. Então, realmente a televisão foi o meu pontapé inicial e os trabalhos como modelo em comerciais de televisão. Fiz muitos, não foram poucos. Era mesmo garota de propaganda de muita coisa. E o direito na minha vida foi muito paralelo a isso também, porque tanto a minha mãe também era múltipla. A minha mãe de manhã, ela estava no Canal 5 e à noite ela estava na Faculdade de Direito, na UFC. E como éramos só minha mãe, meu pai e eu sou filha única de pai e mãe, à noite nós íamos buscar a minha mãe na UFC. A minha mãe é concludente da turma de 81. E eu ficava ali no estacionamento das caixas d'água, me lembro disso muito, assim, de uma forma muito clara, esperando a minha mãe, sentado no capô do Fusca do meu pai, esperando a minha mãe. E aí vinham a minha mãe, os colegas, ficavam ali conversando. Meu pai sempre foi muito simpático, muito amigo dos amigos da minha mãe. E meu pai gostava do direito também, apesar dele ser um comerciante. Meu pai tinha lojas no Center 1, desde a abertura do Center 1. Então, meu pai tinha essa veia muito forte da comunicação também, né?
E aí a gente ficava ali, eles ficavam conversando e eu ali, né? Então, grandes nomes do direito daquele tempo, final dos anos 70, 80, estavam ali nas caixas d'água conversando e eu ali pequenininha entre eles. E aí, depois disso, a minha mãe montou um escritório de advocacia, ali no edifício General Tiburcio, onde muita gente começou também. E ali foi um outro emprego que eu tive também. Eu comecei ali, meu primeiro escritório de advocacia foi no General Tiburcio, no centro. Montou um escritório com o Cândido Albuquerque, área penal. Meu pai tinha o escritório dele do lado de representação. Era um complexo e eles ficavam, minha mãe no escritório na área penal e meu pai na representação. E o Cândido sempre foi um cara muito estudioso, fazia júri, e meu pai ia para os júris do Cândido, porque via aqui dali, meu pai também sempre foi muito trabalhador, assim como o Cândido, e se empolgava com os júris do Cândido, ia ver júris do Cândido, gostava. Então eu vivi muito essa advocacia, porque o Cândido começou a entrar em evidência, a aparecer em jornal, e a gente acompanhando tudo aquilo, e a minha mãe estando ali por trás do Cândido, porque ela já não gostava de aparecer, apesar dela ser uma pessoa de televisão, apesar dela ser uma pessoa operadora do direito, mas ela não gostava de aparecer. E ela sempre estava ali ao lado do Cândido. Então, o escritório de advocacia começou ali. Depois o Cândido saiu do nosso escritório, foi fazer a vida dele, o solo dele. A minha mãe saiu da advocacia, disse que não queria de jeito nenhum, porque a minha mãe era uma advogada que, quando ia fazer uma separação, ela juntava o casal. Fazer a O conciliação. casal chegava lá para separar, ela conciliava o casal não se separava, né? Quando o cara chegava lá, era algum criminoso que chegava lá no escritório, porque naquele tempo tinha muito isso, nos anos 80 e tal, ela chegava botando moral no cidadão, né? Meu pai às vezes ficava morrendo de medo do cara, e aí, você tá fazendo o que aí? Se levante, vá lá para a sala agora, pare com isso, deixe besteira, não sei o quê. E aí o cara entrava na linha. Então, assim, e ela mesma não quis mais o direito, ela não quer nem saber, nem saber. Então, ela abandonou o direito, né? E aí, por muito tempo, foi passando o tempo, nananana. Quando chegou a época do vestibular, eu disse, não, eu vou fazer odontologia. Geritza, por que tu não foi fazer jornalismo? Não tinha. Não, marketing. Não tinha faculdade de marketing, tinha comunicação social. Aí eu disse, eu vou fazer comunicação social. Passei o quê? Comunicação social. Não vai dar no jornalismo. Jornalismo tem, como é que é o reconhecimento do jornalismo? Não, não tem. Eu disse, não, vou fazer direito mesmo. Não, vou fazer odontologia. Eu tentava odontologia, não passava. Graças a Deus que eu não passei. Não passei uma vez, não passei duas. Mas tudo é providência de Deus. Porque tudo que eu boto o dedo de forma manual, eu quebro. Eu não sei mexer em nada, eu furo minhas mãos. Imagina se eu cuidasse tudo dentro do povo. Ia ser um desastre. Aí eu fiz para direito e passei na UFC. Na mesma época, meu pai já estava fazendo direito na Unifor, a segunda faculdade dele. Meu pai tinha 46 anos na época, não, menos, uns 42, eu acho, na época. E estava mais ou menos no quarto ou quinto semestre do curso na Unifor. Então, nós fomos contemporâneos de tempo de faculdade. Eu na UFC e ele na Unifor. Nossos colegas de curso de direito são praticamente da mesma idade. Então, nós tivemos amigos, companheiros de época de faculdade. São os mesmos, né? Então, tivemos muito essa vivência, pai e filha, dos mesmos amigos. Depois disso, ele se formou antes de mim, logo em seguida eu me formei e ele foi trabalhar na Justiça do Trabalho como juiz classista. Sim. E eu fazia faculdade de Direito na UFC, que é do lado da Justiça do Trabalho. Então, eu deixava meu pai na Justiça do Trabalho, ia para a faculdade, terminava 11 horas, mas o expediente dele terminava 12h30 da tarde. Não tinha sentido eu voltar para o Meireles para... Meu pai não tinha esse negócio do táxi muito fácil, nada disso ali. Uber, né? Nada. Uber, não tinha muito isso. Então, eu tinha que ir para lá mesmo. Era uma delícia ir para a Justiça do Trabalho, porque eram 12 varas, com 30 audiências cada uma. Então, e acontecendo, as audiências acontecendo. Legal. Então, cada audiência era uma história diferente. E eu adoro contar história. Eu adoro ouvir história. Para mim, aquilo era uma riqueza de oportunidades que eu estava tendo, de ouvir histórias reais, de pessoas reais, de situações reais, né, que eu não tinha ouvido, de gente, sabe, contando o seu caso.
Eu acho que 6 meses de uma sala de audiências equivale a 5 anos de uma faculdade tranquilo. É. E eu ouvindo aqui, conversei mais cedo isso hoje com a Geritza, mas hoje é que eu soube que a advocacia, ela vai ainda chegar na advocacia, mas que a advocacia veio antes pela mãe dela do que pelo pai, né? Mas não é por isso, porque minha mãe começou Pois com o é, Cândido. eu não sabia disso de jeito algum, É. de forma alguma. A imagem que eu tinha era que o seu pai tinha tido o escritório e ele que tinha sido o primeiro advogado e tudo mais. Não, não. A advocacia veio depois por conta. Ela foi quem estimulou meu pai e meu pai que me estimulou, na verdade. Porque ela era para não ter nos desestimulado, porque ela deixou, ela abandonou. Depois também eu soube que meu pai morava, meu pai é lisboeta, né? E meu pai passava as férias na cidadezinha dele, que era Arganil. E de vez em quando ele sumia lá na cidade. E achava meu pai nos tribunais de júri, porque ele ia assistir os júris, os julgamentos. Então ele já tinha essa veia para o direito. Uhum. Como ele amava a advocacia. Ele sim, aí sim, ele amava a advocacia. Ele amava advogar. Então, na verdade, a questão do direito veio por causa da minha mãe, mas a questão de exercer a advocacia veio pelo amor do meu pai, pelo direito. Porque Olha, ele amava realmente. E falando do seu pai, não posso deixar aqui de comentar a admiração que eu tenho por ele, né? Não vou dizer nem que eu tinha, que eu tenho por ele, apesar de ser já saudoso, nosso doutor José Augusto, porque, Rafael, não sei se você lembra do doutor José Augusto, mas ele era Rafael aquela... é novo. Rafael tem quanto tempo de justiça do trabalho? 12 anos esse ano. Meu pai faleceu em 2015, final de 2015. Devo ter convivido ainda com Alguma ele. coisinha. Mas ele era aquela figura mesmo do advogado, aquela senhor ali de respeito, sabe? Sempre muito bem alinhado, falando sempre muito bem. Alinhado é o novo? Alinhado. E apesar de nós termos tido o primeiro contato ali em lados opostos, teve até um estressezinho depois que a Geritza contornou, mas depois eu conversei muito com ele sobre Portugal, sobre viagem, e ele vendo meu sobrenome Almada, perguntou, você já foi a Almada? Você tem que conhecer a Almada, e falava como era a Almada, e aquilo foi criando imagens em mim, eu falei assim, não, eu vou, e tal, e cheguei até a falar com ele sobre o preço de passagem É o poder aérea. da comunicação, né? Como ele contava. Ele era um bom contador de histórias também. E aí, quando eu fui a Almada, eu lembrei muito dele lá, sabe? Agora, minha amiga, e a advocacia? A gente tá aqui na faculdade e dentro da faculdade, direito, muitas opções, né? Sim, mas a trabalhista foi a que eu me direcionei desde a faculdade. Porque eu saí da faculdade e ia para lá. Eu disse, é aqui que eu quero ficar. Por quê? Porque a formalidade do direito é uma coisa assim, a tremenda formalidade, você tá de taê e fazer aquela audiência, aquele sapato, aquilo ali não era uma coisa que combinava muito comigo, sabe? Vossa Excelência, não sei o quê. Apesar de eu ser uma pessoa que gosto de ordens, né, de formalidades, de respeito, de prazos, ou seja, fui ensinada pela faculdade isso, a gente é ensinado a isso, né, a ter essa organização, mas a justiça do trabalho me parecia muito mais real e mais informal, dentro da verdade dos fatos. Eu não gostava de estar dentro do escritório, peticionando, respondendo, eu queria estar vivendo. Então, isso me atraiu muito à advocacia trabalhista, porque eu podia viver a realidade dos fatos, eu podia estar lá, eu podia estar ouvindo histórias. Então, isso tudo me conectava com a Geritza, a comunicadora, né? Com o que eu estava vendo, com o que eu estava sentindo, com as histórias que eu estava ouvindo, com o que viria a ser a Geritza de hoje, sabe? A Geritza que escreve algumas crônicas que fala da justiça do trabalho, sabe? Então, isso tudo, para mim, faz todo um sentido. Se eu olhar para a minha trajetória, eu consigo ver que tudo conecta com quem eu sou. Perfeito. Com a Geritza, sabe? Tudo conecta. Inclusive uma muito boa, não sei se você viu, mas a do desembargador que virou garçom, né? Do Jefferson Quezada. Essa é muito boa. O desembargador que virou garçom. Essa é muito boa. Eu dei umas incrementadas, sabe? Que ele adorou as incrementadas, né? Terminou no churrasquinho de gato. Mas que deu as incrementadas. E o também muito boa, eu contei até no programa do Falcão, foi a carreira que fez carreira no Caidô, do Caidô. Também é excelente essa daí.
A doutor Jefferson também teve uma conclusão fantástica, né? Porque o doutor Jefferson estava em casa, aí eu incrementei. Conta pra gente aí, porque o pessoal vai ficar agora curioso. Então pronto, Eu tô curioso. a doutor Jefferson. as duas. Então vamos lá, doutor Jefferson. Doutor Jefferson, atualmente, quando a gente está gravando esse podcast, ele é um desembargador do trabalho. Ele estava em casa, ele é doido pelo Fortaleza. Quem conhece sabe, tem quadro do Leão, ele é doido. Saudações tricolores. E aí, doutor Jefferson estava em casa, ele acorda no dia do jogo Fortaleza, já bota a camisa do Fortaleza. E a filha dele, na época, tinha um restaurante muito sofisticado. Um bistrô pequenininho. E o doutor Jefferson, e ela ia receber uma mesa grande nesse dia, um aniversário. E o garçom faltou. E 11 horas da manhã, nada do garçom chegar. E ela liga, papai, tô com esse problema. O garçom não veio. Não sei o que é que eu faço. Ele disse, eu vou para aí. Eu vou, mas desde que eu possa ir com a minha camisa do Fortaleza. Porque se eu tirar a minha camisa do Fortaleza nesse dia, o Fortaleza perde. Aquela coisa, né? De torcedor, né? Superstição, faz parte. Total. Aí ela disse, não, então venha. Aí lá foi ele, com a camisa do Fortaleza, no restaurante chiquérrimo da filha dele, para servir o pessoal. O pessoal chega todo chique lá para poder ser servido, né? E tome o jogo 4 horas da tarde, ele querendo ir para o estádio, e tome o pessoal conversar. Aniversário, vai rendendo, não sei o quê, nada de pedir. Aí ele disse, bora, pessoal, fazer o pedido. E o pessoal, o jeito dele é muito despachado, né? Bora, pessoal, fazer o pedido, bora. Aí o pessoal, nada de fazer o pedido, nada de fazer isso, bora. Aí botou logo o cardápio pro pessoal fazer o pedido. Só sei que teve uma hora que ele já resolveu. Disse, ó, estão muito inseguros aí no pedido, eu vou logo dizer, peça isso, o vinho é esse, eu já vou trazer. E aí já fez o serviço e o pessoal achando aquilo estranho, né? Aí ele disse, no final estava tudo muito bom e tal, ele disse, pronto, posso pedir a conta? Pro garçom, o garçom pedindo, né, a conta. Aí pediu-se a conta, quando terminou tudo, o cara pegou e deu 10. Assim, gorjeta. Pro desembargador, né? O garçom. Essa história é muito boa. Né? Deu a gorjeta, o 10, né? Aí ele olhou para aquele 10, riu, né, por dentro, disse, bom, muito obrigado e tudo. Dali ele foi assistir o jogo do Fortaleza, chegou lá, comprou com o 10 um churrasquinho de gato, né? Ele diz assim, incrementando, tudo foi incremento, né? Comprou o churrasquinho de gato e na hora do jogo deu aquela dor de barriga. E ele terminou vendo o leão rugir. Outro canto. No banheiro do estádio. E aí, isso tudo aí foi um incremento que eu fiz, né? Assim, com a autorização dele. Ou não. Né? Com a autorização dele, o que ele achou ótimo foi bater lá no programa do Falcão, com essa história toda, né? Essa história super incrementada. Mas o resumo dessa história toda, para ele, que serviu de lição, foi ele, como desembargador, ele disse, se todo juiz pudesse ter um dia na função de algum empregado... Que ele julga, né? Ele saberia o que é, como é que é viver, como é viver naquela situação, como é que é viver tudo isso. É uma vivência muito interessante, ele levou isso para a vida dele. Eu achei isso muito interessante. E eu fiquei curioso agora da outra história. A do Caidô? A do Caidô. Antes disso, só sobre essa história, primeiro ela retrata, eu tô vendo aqui o Dr. Jefferson, é a cara dele, essa história. Segundo, eu lembrei de um momento cultural aqui, né, de um livro, Eles, os Juízes Vistos por um Advogado, um jurista italiano, do Piero Calamandrei, grande jurista italiano. E lá ele conta de um juiz criminal. Hoje em dia, eu não sei se daria para fazer isso não, mas ele entrou no sistema carcerário e ficou preso com os demais presos para ver as circunstâncias sem se identificar. Ninguém sabia que ele queria ver qual era o tratamento que o preso recebia. Hoje é mais complexo. Eu acho que é mais fácil passar por um trabalhador. Eu acho que sim. Teve uma vez no Fantástico que o Marcos, agora eu esqueci o nome dele, mas ele fazia isso, né? Ele colocava uma pessoa para figurar como trabalhador
Era tipo o Ah, dono era. da empresa, Dono né? da empresa, Ia era. lá pra ponta, digamos assim, ver como é que era carregar o caminhão, como Sim, é que eu era. cheguei a ver esse Tinha um quadro. quadrozinho Tinha um desse. Era quadrozinho, Era um Marcos quadro. Grace, uma coisa assim. Olha, eu vou contar a história do Caidô, mas eu tô mesmo interessada em saber como é que faz esse café aí. Aqui a produção já tá a postos Preparada para fazer esse para café? ferver a água e vamos fazer o café. E falando do café, Tem que falar. temos que falar aqui de um dos importantes apoiadores desse nosso podcast, que é a... Uritu Cafés E Especiais. se eu quiser esse café especial, Rafael Salles, o que é que eu faço? A Uritu, ela Pra distribui. aquela câmera. A Uritu, ela distribui tanto no Mercadinho São Luís, quanto também no Mercadinho Guará. Mas também pode entrar em contato direto no Instagram da Uritu. Eu vou falar com eles. E quem vier pelo Amigos de Lei, for lá no Instagram deles e disser, olha, Amigos de A Lei, gente eu tem que ter um escutei QR sobre Code, uma vocês coisa lá. pra gente, né? A gente vai criar. É. Vai ter aí um desconto Amigos de Lei, certeza. Mas a Uritu vocês podem ir lá conhecer, fica ali do lado do Colégio Militar, na rua Dona Leopoldina. E eles importam cafés de todo o Brasil e torram lá. E a qualidade, assim, quem me segue sabe que eu sou um apaixonado por café. E a qualidade do café deles é muito alta, é muito Rapaz, bom. Franco, vamos deixar o Rafael fazer esse café? Vamos. Tá Eu aqui, quero ver aqui essa já. habilidade dele aí, Tá viu? aqui ele que vai fazer. Deixa comigo. E, meus amigos, obrigado pelo apoio, tá? Uritu Café, já provei e já recomendo aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Então, a outra história. A outra história. Aí não é do tempo do Rafael, não, mas no começo dos anos 90, se estabeleceu, ao lado da Justiça do Trabalho, a Igreja Universal do Reino de Deus. E concorrendo com os laçadores também, que era um grande movimento na Justiça do Trabalho. Lá na Justiça do Trabalho, antigamente, no setor de distribuição, tinham filas enormes e o pessoal fazia reclamação a termo, não precisava ir até os advogados para fazer reclamação trabalhista. E tinha muitos laçadores. E concorrendo com os laçadores, tinha os laçadores que levavam os fiéis, Pra os igreja. pretensos fiéis para a igreja. Os chamados obreiros. Pronto, esses obreiros. E pense que era movimentado ali a Tristão Gonçalves com Pedro I. Não, na época não era nem a Justiça do Trabalho, não era nem ali na Pedro I. Era na Duque de Caxias com Tristão Gonçalves. A Pedro I é que era Que hoje a gente chama de prédio novo, mas o prédio velho. mas não tinha um prédio novo. Era na Duque de Caxias com Tristão Gonçalves. E o prédio da Igreja Universal era aquele lá, com a Pedro I, né? Tristão Gonçalves com Pedro I. E era aquele fluxo intenso. Enfim, chega nas mãos do meu pai uma reclamação a ter. Caidor. Chegava lá, fazia a reclamação trabalhista. Quando terminavam de atender, chegava para o meu pai rever a ação. Disse, o senhor trabalhava como caidor? Sim. Aí ele disse, onde é que o senhor trabalhava? Eu disse, na Igreja Universal aqui. Bom, essa audiência caiu na 7ª Vara, com o doutor Jefferson. Eita. Aí meu pai, já sabendo qual era a história, me contou e disse, você não pode perder essa audiência. Eu fui assistir essa audiência nesse dia. E a audiência aconteceu. O doutor Jefferson tem muito bem uma lembrança disso, mas eu tenho essa lembrança dessa audiência. E aí começou a história, né? O senhor trabalhava onde? Na igreja. Qual era a sua função? Caidor. Caidor? O senhor fazia o que na igreja? Não, é o seguinte, começava o culto, na hora que o pastor falava um momento na hora do culto, eu começava a me tremer todinho, dizendo que o espírito tinha entrado em mim, que era o demônio, ia por meio da igreja e caía, porque ele fazia lá um movimento e eu caía. E aí, desse movimento que ele fazia, essas orações, eu me levantava e era como se eu tivesse me recuperado do demônio. Rapaz. Aí, sim. E como foi a sua demissão? Ele disse, bom, eu não podia estar na mesma igreja o tempo todo. Então, a gente rodava as igrejas. Fazia tinha um rodízio de caidores, né? A carreira de caidor. Tinha um rodízio, ia para outras igrejas. Acontece que teve um belo dia, um domingo, que eu fui para outra igreja. Quando eu caí,
que fez a mesma coisa, que foi para tirar o demônio de mim e tudo mais. Uns fiéis que já me conheciam da outra igreja diziam, é mentira, porque ele cai na igreja tal. Eu já vi na igreja tal. Eles já vinham me seguindo em outras igrejas para mostrar que eu estava fazendo isso aí. E correram atrás de mim. E eu saí na carreira. Você levantou rápido. É. Aí foi a carreira, né? A carreira que fez carreira do Caidó. Aí, conclusão. Eu disse, sim, mas por que o senhor foi demitido? Aí ele disse, porque quando eu cheguei lá no outro dia, porque quem ia ser linchado era eu fui embora. Eu não ia fazer o que lá? Não tinha o que fazer, fui embora. No outro dia eu fui lá na igreja para saber como é que eu ia fazer. Aí eles disseram que eu tinha sido irresponsável, que eu não sabia fazer as coisas e que não sei o quê, e me demitiram ainda por justa causa. Rapaz, é muita Rapaz, presepada, como a gente diz aqui, né? É muita. Claro que isso aí aconteceu uma vez e tal, e foi essa história. Claro que foi reconhecido, né, a profissão dele, né, o que é que ele fazia lá, né? Não sei nem como é que ficou anotado na carteira do Caidó, essa história toda, né? Claro que não foi de justa causa, mandaram anotar a carteira do cidadão, mas enfim, Então, a carreira que fez carreira do Caidó. aprendi mais essa, viu? Profissão do Caidó. Caidó. aqui Acho que também não é existe cultura. mais não isso, né, Rafael? Olha, eu acho que recentemente eu vi algo bem parecido, viu? De vez em quando a gente vê. E eu tive uma lembrança agora, eu ainda cheguei a pegar o Dr. Jefferson no primeiro grau, né? E as salas de audiência dele eram uma das mais concorridas, era lotado. O pessoal queria assistir as audiências, porque até pela forma de condução dele, sempre descontraída, leve. E também tinha uma igreja atrás da mesa dele, né? Não sei se você lembra aquela igreja que tem ali atrás da do Caxias, ali perto do... Não sei o nome daquela igreja. Agora, a igreja mesmo, que não é a É igreja do metrô, né? do metrô. Sim, sim. É católica essa igreja. Que ele dizia assim, a pessoa que estava prestando depoimento para ele, que ele ficava aqui e a igreja aqui atrás. Aí, não minta não, que Jesus está vendo. Né? Ele dizia, não minta não, que Jesus está E vendo. já aconteceu comigo, também na sala de audiência, ficava de frente e lá ao final ali é o cemitério, né? Não tem um cemitério lá, São João né? Batista. João Batista. São João Aí ele Batista. também falava, olha, São João Batista vai todo mundo lá pro cemitério. Não minta não, isso também ele falava isso. É. Agora, Rafael Salles. Agora é que eu quero ver, viu? Rafael, só pra gente ter uma experiênciazinha, dá pra botar só mais um pouquinho daquele café aqui? Dá. Pra subir só um cheirinho aqui pra Geritza Sentir, Tá. né? sentir? Vamos... Tem aí, produção? Tá aqui o café, só precisa do... Aquele botador de café, não sei onde é que o ficou. dosador, Vou botar por aí. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. tá aí dentro. Só pensa em tudo. E enquanto o Rafael faz aqui, Sim. outra frase que tinha na sala do Jefferson Quezado. Oxe. Nada é pessoal, tudo é processual. Aquilo ali pra Muito mim bom. era fenomenal. Cheiroso, viu? Agora vamos aqui à É preparação. cheiroso mesmo, tem É. razão. Diferenciado. Deixa eu botar aqui, Rafael. Gostou, Pedro? Tá só... Ah, sim. Né? Ah, tá aí. Vou ficar em pé aqui pra ficar melhor. Toda a questão dos taninos, né? De tudo. O café também tem isso, Rafael? É interessante. Vou aproveitar e vou falar sobre isso. Os cafés, eles têm uma classificação que vai de Conta 0... pra gente um pouquinho a história desse café aí. Os cafés, eles têm uma pontuação. Tem duas associações. Tem uma brasileira e tem uma internacional que classificam de 0 a 100. Aquele café que a gente toma tradicional, que sempre fizeram em casa, ele vai até 60, a nota dele. Quando tem o nome na embalagem gourmet, não é por acaso. O café tem a nota entre 60 e 80. E acima de 80, ele é classificado como café especial. O café especial, ele é bem mais claro, ele é bem mais leve, você não vai precisar colocar açúcar. Vamos já fazer o teste aqui, porque ele vai preservar tudo aquilo que o café tem de bom, as essências, e é uma vibe muito parecida com a do vinho.
Então você vai sentir algumas notas sensoriais. Aqui no Ceará tem excelentes cafés produzidos aqui na Tem Serra de mesmo. Guaramiranga. Você sente o melaço de cana, rapadura, muito doce. Tem em Baturité também. A Serra de Baturité como um todo, É. Mulungu, Guaramiranga, ali também tem outra, esqueci o nome da outra cidade, Pacoti. Pacoti também tem. Enfim, mas vai contando sua história aí que vai já ficando pronto aqui. O cheiro tá bom, viu? Minha amiga, e aí, dentro dessa questão do direito, das audiências, mas também fora do direito, eu queria saber. O extraprocessual, né? Extrajurídico, né? Eu Extrajurídico. queria saber também, O pessoal, né? pessoal, pessoas que te influenciaram. Pessoas que te influenciaram, não necessariamente no direito, mas você teve alguém ou tem alguém como um mentor, como um influenciador. Como é também, Geritza, a gente ficou muito curioso se há um planejamento de carreira, como é que a Geritza faz com metas, conta um pouco pra gente sobre isso. Olha, Franco, assim, na parte jurídica mesmo, né? Meu pai foi uma pessoa relevante para minha carreira, relevante. Ele queria efetivamente que eu advogasse mesmo, ele queria ver a Geritza Obrigado, meu amigo. advogada e ele queria que eu desse continuidade ao escritório. Tanto é que quando ele faleceu, muita gente assim, como é que você vai ficar? E o escritório foi muito bem tocado. O meu esposo, Rodolfo, ele é um cara que ele ama advogar, ele respira o direito, ele faz a parte de direito empresarial. E foi uma grande assim, oportunidade que aconteceu nas nossas vidas, foi quando o escritório o qual ele trabalhava fechou, que ele era ele era quem comandava aqui na parte nacional. E ele, então, um belo dia, chegou no meu escritório e disse, tem um lugar para mim? E eu disse, essa cadeira agora vai ser sua, que era a cadeira do meu pai. E nós estamos juntos. Foi uma coisa... Forte, viu? Foi tão forte que um dia antes eu tinha tido um sonho com meu pai na sala dele. Foi tão sério. Meu pai faleceu, 2 anos depois eu fiz uma reforma no escritório sozinha. Sozinha. Trabalhávamos eu, o Ricardo e o Felipe. Éramos só 3. E eu administrando o escritório, né? O Ricardo dividindo algumas despesas, mas o Ricardo sempre teve a advocacia dele independente, o Felipe trabalhava para mim. E eu fiz uma reforma grande no meu escritório, sozinha, pagando tudo. Quando eu terminei essa reforma, um dia antes eu sonhei com meu pai. E ele chegava para tomar um café comigo. Eu disse, pai, por favor, sente aqui na sua cadeira. Eu fiz a reforma, mas a cadeira é sua. Eu disse, eu não vou mais advogar, eu estou em outro plano. Me lembro disso demais. Ele chegava até de bermuda. Eu já estou em outro plano, isso aqui é seu. Quem vai comandar é você. Isso é seu. É seu e do Rodolfo. Me lembra ele dizendo isso no sonho. Agora quem rompeu foi eu. Né? No dia seguinte, o Rodolfo aparece lá no escritório, todo de paletó, 5 horas da tarde, e disse... Eu disse, o que tu tá fazendo aqui, 5 horas da tarde? Ele disse, Siqueira Castro fechou as portas em Fortaleza. Tem um lugar para mim? Eu disse, essa mesa é sua. Eu tinha reformado a sala do meu pai, eu voltei para minha sala, a única que eu não tinha reformado era a minha. Eu disse, eu vou voltar para minha sala. Felipe, tu vai lá para outra sala, né? E a gente vai recomeçar. Olha, quase que eu desmaio nessa hora. Eu disse, é recomeçar. Aí disse, para mim não tem problema, porque uma coisa que eu tenho e que ninguém tira de mim, meu marido dizendo, é o meu conhecimento. E a minha vontade de trabalhar. Eu disse, pois então, vamos embora. E deu muito certo. É um homem que trabalha das 7 da manhã às 9h30, 10 horas da noite. Sexta-feira, eu não saio normalmente na sexta-feira, o Rodolfo chega em casa 9h30 da noite, gente, trabalhando. Então, quando eu vejo esse homem trabalhando, amando, ele ama o direito de um jeito assim que ele se empolga. Hoje eu tenho um filho que faz direito. Eu ia falar sobre isso. Filha de advogado, filha de advogada, esposa de advogado e agora talvez mãe. Mãe, o Pedro é muito talvez estimulado. Mãe de advogado também, sim, né? Ele sim. tá fazendo direito, tá no caminho já, né? O Pedro, ele é muito estimulado. E esse interessante que ele tá fazendo, agora tá no 1º semestre, né? Mas ele tá sendo muito estimulado pelo Rodolfo e ele tá gostando muito da área de conciliação de conflito. Como ele está estudando, como ele está se dedicando, como ele gosta de ir para a faculdade. Você percebe a veia na pessoa, sabe? Uhum. A veia dele de estudar, de gostar de fazer. Então, o Rodolfo hoje,
é o meu maior incentivador, sabe? Da coisa começar. E outra, eu sempre digo uma coisa. A advocacia não, o direito, ele não te abandona. Você pode estar aqui fazendo isso aqui, porque isso aqui eu digo que a televisão, que um podcast, isso aqui é uma cachaça, é uma delícia, gente. Vocês estão experimentando isso agora, e eu que sempre vi disso. Isso para mim é uma cachaça maravilhosa, eu não me sinto nem um pouco culpada em fazer o que eu faço. Aí você tá no jornalismo, você tá na televisão, você tá... Vou, com o maior prazer, porque isso para mim é vida, sabe? O direito, ele não me abandona. O direito, ele me dá respeito, ele me posiciona, ele me traz um conhecimento, porque ele te dá um conhecimento amplo de tudo. Ele não te faz de besta no mundo, né? Ele não te faz de besta. Você pode nem exercer, mas faça uma faculdade bem feita só para você saber ler um contrato, para você saber o que é que eles estão falando, por mais que você não entenda muito daqui e dali, mas você tem um norte da coisa, né? Para você. Então, assim, você pode desviar por um tempo, você pode, não quero me dedicar só a isso aqui. Tá, mas se você quiser voltar para o direito, você faz um curso de atualização e você Volta. resgata. Sabe? Ele paga tuas contas. Ele paga tuas contas. Se você quiser fazer um concurso, se tiver o concurso acontecendo, você quiser estudar, ele paga tuas contas. É isso, sabe? Uma pausa agora aqui Para o para café, tintim. doutora Geritza vai apreciar aqui em primeira mão café feito por Rafael Salles. Vamos brindar aqui Vamos esse nosso brindar momento, nosso momento. esse primeiro podcast. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, podem acreditar, viu? Eu tenho energia boa, isso aqui é para dar certo. Já deu para Não tem nem sentir. dúvida. Já deu certo. É bom mesmo. Bem levinho. Mas tem umas caramelozinho no final. Chocolate também. Chocolate também. Chocolate também. É. Notinhas de baunilha, será? Não. O terceiro Mas tanino. eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tá gravando o podcast aqui, mas se a Jordana mostrar os bastidores aqui, tem um pessoal desejoso pro café. Eu não acho justo. Não, Vamos- mas vamos aqui já Um foi café pensado desse, pra tem uma eles. equipe aqui que nem tomou café. Vamos Não acho compartilhar. justo. Tem que Vamos arranjar compartilhar. Nós já pensamos na produção aqui, fiquem à vontade, viu? Minha amiga Geritza, eu não posso deixar de continuar aqui e falar especificamente sobre o Rodolfo, doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo, inclusive, estive junto com ele no conselho da UAB, nós fomos Amém. contemporâneos, conselheiros na gestão passada. Eu acho que ele continua ainda como... Eu também já fui conselheira, sabia É. dessa? Também fui conselheira. Pronto. Um tempo. Mas o que eu quero falar é que eu sempre acompanhei mais a Geritza, né? E eu Sim. acompanhei muito também, Geritza, naquela época que o seu pai estava em tratamento Sim. e o Rodolfo foi com ele, né? Então, assim, esse companheirismo, Rafael, por isso que eu me emocionei quando ela falou aqui, porque eu mesmo não estando junto ali, eu presenciei, né, pelas redes sociais, mandando ali minhas energias Sim. positivas também. Eu acho que falei com Geritza no tempo. E como essa relação ela de amizade, né, entre Forte amizade. o genro e o sogro, Forte amizade. e aí que vai tudo se fechando. E a questão do seu filho, só posso dizer, a fruta não cai longe do pé, né? Então Não, ele já tá obrigada. na linha aí, sucessória aí de ser, se quiser, um excelente advogado. Mas me conta um pouco mais dessa relação entre o seu pai e questão dos netos, do genro, como é que era isso? Bom, eles são. O Rodolfo é um bom advogado e meu pai também, né? Então. E sempre se gostaram muito. Difícil uma pessoa não gostar do meu pai. Uhum. Difícil uma pessoa não gostar do Rodolfo. O Rodolfo é um cara muito discreto, mas muito decente. É muito difícil você não. E muito preparado, viu, Rafael? Muito preparado. Ele é muito discreto, ele é muito na dele. Mas ele é um homem muito decente. E se davam muito bem. Então, essa história da doença do meu pai foi uma coisa muito séria, porque meu pai era uma pessoa que tinha muita vida e gostava muito de viver. E, de repente, ele recebe um diagnóstico de que não tem oportunidade de tratamento. Não tem nenhum protocolo. Quimioterapia, não pode. Cirurgia, não pode. Nada podia. Fígado cirrótico, decorrente de uma alta ferritina durante muitos anos. Só um minuto, eu tenho que tossir. O ar-condicionado tá te incomodando alguma coisa? Nem um Saída pouco. de ar? Não, é porque eu tô no final de uma gripe. Uhum, todo mundo falou.
vamos continuar. Um fígado cirrótico, muitos anos, decorrente de uma ferritina muito alta, né? Abusos de uma alimentação, gostava de comer bastante gordura, né? Um português legítimo. Não era muita bebida. Meu pai bebia nas sextas-feiras, aquele encontro com os amigos de 6 da tarde às 10 da noite. Um encontro, né, bem assim, leve. Tomava aquela cervejinha dele, não sei o quê. Então, nada, uísquezinho, nada que comprometesse um fígado. Então, realmente era um fígado mais cirrótico mesmo. Então, não tinha chance de tratamento. Mas uma pessoa que gostava de brigar, você lembra que a gente no começo aqui, o Franco falou que, né, no começo teve uma ranhura com ele? Sim, sim. Eu acho que não fui eu, não. Foi viu? você sim. Fui eu mesmo, Foi. então fui eu. Ei, No começo, você, então, uma pessoa que é boa de briga, ele levantou armas. E o Rodolfo também. Porque o Rodolfo não aceitou esse diagnóstico dessa forma. Por que que eu não posso lutar pela minha vida se eu gosto de viver? Então, eles buscaram um tratamento alternativo na Alemanha. Primeiro, eles foram aos melhores médicos em São Paulo. O Rodolfo disse, Zé, vamos comigo lá em São Paulo. Eu já pesquisei, o Rodolfo passava madrugadas pesquisando sobre a doença do meu pai. Parecia um médico. Sobre a doença, como é que era, não sei o que, na internet, quais eram os melhores hospitais em São Paulo. E aí se encontrou com um médico em São Paulo, o Dr. Buzaide, que na verdade a especialidade dele é mama. E o Dr. Buzaide, o pai do Dr. Buzaide, foi quem escreveu o Código de Código Processo Civil. Processo Eu Civil. já ia dizer. Devia ser especialista em processo civil. Código de 73. Exatamente. E o Dr. Buzaide disse que não achava desarrazoado a orientação que o Rodolfo levou para ele, que seria a imunoterapia, já que o câncer do meu pai não teria um tratamento. Então, esse método alternativo seria interessante. Aí meu pai tem um grande amigo chamado Emerlando, um português, que buscou saber onde é que tinha o melhor centro de imunoterapia na Europa. Meu pai é português, né? Ficava mais fácil até, um pouco. E aí se encontrou na Alemanha, numa cidade chamada Duderstadt, 256 quilômetros de Frankfurt, esse laboratório super especializado, onde tem milhares de prêmios Nobel relacionados à parte oncológica, e foi para lá que eles foram, bancados, metade pelo Rodolfo e o Pacho, meu pai, e metade por esse amigo português do meu pai. Você vê, até um amigo chegou junto, não, você vai vir, vou lhe dar isso. O amigo encontrava com eles em Portugal, pegava um avião, iam para Frankfurt, pegava um carro de Frankfurt e até lá fazer esse tratamento com a imunoterapia, com vacinas, passava um tempo. Por quê? Porque o médico, apesar de alemão, só falava inglês e nenhum deles falava inglês. O Rodolfo falava inglês. O Rodolfo entendia a linguagem técnica do que o médico estava falando e transmitia a linguagem técnica para a gente aqui, todos esses dias que passava lá. De uma forma que parecia um médico mesmo, fazendo um verdadeiro, né, manual do que estava acontecendo, dia a dia, um diário do que estava acontecendo. Boletim médico, né? Boletim. Então ele passou, foram 3 meses. No 4º mês, quando meu pai voltou para cá, que foi fazer uma ressonância, que era o pedido para fazer isso, o tumor tinha aumentado consideravelmente. Então, se assustou-se. Vamos fazer a quimioterapia. Se fosse fazer a quimioterapia. E, surpreendentemente, a quimioterapia com a imunoterapia desativou o tumor. Olha só. Ou seja, aquilo que não tinha protocolo passou-se a ter. O próprio médico dele disse, isso é inacreditável. Eu preciso conhecer esse protocolo alemão. Porque até hoje não se tinha estudos para isso. Então, realmente, às vezes é uma questão de você, né, ir atrás. Você pensa que não tem, mas tem e tal. Então, foi realmente assim uma providência divina. Então, uma pessoa que não tinha 3 meses de vida passou a ter 1 ano e 7 meses com qualidade de vida, porque meu pai trabalhou até o último dia. Tanto é que ele trabalhou até 1 hora da tarde, ele morreu no domingo. Tava tudo em cima da mesa, ele saiu para almoçar com a gente. E daí ele pegou infecção do almoço, teve uma febre final de tarde, e dessa febre ele morreu no domingo à noite, de uma infecção. É Escherichia coli, ou seja, às vezes é uma
uma salada que não estava bem lavada no É restaurante. É Escherichia coli. Não foi o câncer. É Escherichia coli, é uma bactéria. Eu não sabia dessa parte. E Mas, enfim, uma relação muito, muito saudável, muito boa, de muita amizade, de bom coração, de pessoas com bom coração. Meu pai teve muito bom coração a vida toda. Então, assim, eu nem me surpreendia quando eu ia olhar um servidor que trabalhava com ele, o Adagivan. Uhum. Chegou e disse assim, quando ele foi homenageado, disse, Zé, eu sou muito grata a você por você ter pago a minha faculdade todinha. Como assim? Eu peguei assim, mas com que dinheiro mesmo? Ele pagou a faculdade todinha da Ivan. O outro assim, Zé, muito obrigado por você ter me dado o carro. Carro? Não me surpreendia, porque ele dava as coisas para as pessoas, ele ajudava muito as pessoas. Ele tinha um senhor português, todo mês que ia buscar não sei quantos remédios lá no escritório com câncer. E ele com câncer, se acabando, e o amigo se acabando com câncer, ia buscar remédio lá. Então, ele fazia essas caridades. Então, é claro que às vezes no momento desse, você recebe, sabe, pessoas para te ajudar também. Porque você, durante a sua vida, você também foi legal, né? Eu tive no velório do... Só para comentar sobre o Adagivan, né? Só tem um Adagivan na Sim, cidade, né? Ele me dava caronas todos os dias na volta da faculdade. Dagvan é um amigão, gente né? boa, É um amigão mesmo, um abraço aqui. Com certeza ele vai assistir esse podcast, acompanha a gente aí demais. Um abraço, meu amigo Tá Dagvan. muito assumido ele. Pois é, tá mesmo, viu, O Dagvan? pessoal, muito o pessoal começa a ganhar dinheiro. É, Deve estar rico. Deve estar rico. Aí ficou. mas eu Caladinho. fui pro velório do Dr. Sim. José Augusto e o clima realmente era de amizade. Acho que o clima era Cara, olha, de assim, muita gente, sabe, da justiça do trabalho. Com certeza era um clima, assim, de amizade e de você estar lá... lotado. Foi do Zé Chaveiro a Ives Dias Branco. Foi da Mariazinha, do lanche, aquela que Mariazinha, vende grande Natura. Mariazinha, A um Mariazinha. abraço. Aquela senhora que vende Natura, porteiro do prédio, a Beth Studart. Assim, da pessoa mais humilde ali, do cara que vendia abacaxi, ali na Tristão Gonçalves, ao mais milionário de Fortaleza. Então, as pessoas foram se despedir dele. Isso, para mim, foi de um exemplo. E durante o período da doença, ele foi de uma dignidade. Ele chegou para mim e disse, minha filha, eu não tenho jeito. Portanto, vamos resolver meu pós-morte. Eu disse, você vai acabar comigo. E você não teve essa convivência que eu tive comigo, com meu pai, o Franco já sabe. A gente era, assim, carne e unha. Participar de calouradas juntos na faculdade, né? Carne e unha. já Mas vem da assim, faculdade, né? ele disse assim, eu chegava assim, Franco, tudo bem? Porque eu sabia que na hora ele estava esquecendo o nome do Franco. Entendeu? Uhum. Se eu ia para audiência, ele disse, minha filha, você vai? Eu disse, vou, tá hora, eu vou estar na audiência, eu vou fazer isso aqui. Ele só confiava em mim para ir para audiência. Uhum. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Assim, ele espirrava, eu já estava com lenço. Mas não era por isso, é porque era como se assim, o que ele pensava, eu já ia na frente. Ele me ensinou isso na vida, né? E aí ele disse, nós vamos ter que resolver muitas questões aqui nós dois. A Ângela não vai ter condições. Eu disse, como assim? A minha mãe sempre foi muito bem resolvida. Ele disse, não, vamos logo aqui no banco. A Caixa Econômica era do lado, uma corretinha, a gente vai, tu tá chorando, é desgraçado. Tu tá chorando, cadê o kit choro? Que eu não choro, ele chora. Produção Aí ele Lenço, disse assim, Sora Franca Almada. Ele disse, Não, Jarice, é porque tu tava... Franco Chorão Almada. Qual o primeiro logo assim? Primeiro episódio já inaugurou. Eu faço, menino, tu não sabe que eu faço as coisas, o pessoal chora. Não, mas é porque eu lembro muito disso, cara. E eu visualizava eu com a minha filha lá. Tá vendo? Imagina. Meu filho, eu fazia as lives. Cadê a Chamava produção? meu terapeuta. Cadê a produção? O kit choro, eu fazia live com meu terapeuta. Aí o pessoal dizia assim, olha, se tu faz o Tom Trajano chorar, como é que tu se aguenta? O pessoal dizia, sabe? O meu psicólogo mesmo chorava nas minhas lives, com ele. Eu fazia live. Entendi. Mas, enfim, ele chegava e dizia assim,
E foi por etapa, vamos para a Caixa Econômica. Por que que eu tenho para a Caixa Econômica? Eles vão botar minha conta conjunta com você. Mas isso é importante, porque ninguém pensa nisso, Franco. É. Ninguém pensa nisso. Foi de um Deixa equilíbrio. um monte de problema Cara, pros outros depois. a pessoa tem um equilíbrio para dizer assim, eu vou morrer logo mais e eu preciso deixar a minha mulher e a minha filha organizada. Você sabe o que é isso aí? O que significou isso para minha vida pós-morte dele? Foi uma continuidade favorável. Uma continuidade favorável emocional, porque eu ia sentir uma dor muito grande, uma falta tremenda dele, mas eu não ia estar com problemas, entendeu? E o que é que aconteceu? Se você vai enfrentar um luto com a Ângela, eu tenho certeza. Então a gente foi para a Caixa Econômica, a conta no banco ficou para mim e para ele. Ele disse: assim que eu morrer, você vai no banco e saca o dinheiro e dá para sua mãe. Porque vão bloquear meu CPF na hora que sair o atestado de óbito. E a sua mãe, esse dinheiro vai dar um problema danado. Então é melhor você tirar logo o dinheiro, porque como é conta conjunta, você saca no caixa rápido. Então você faz logo essa providência. Não faz negócio de ficar chorando, não, porque tem que resolver isso aí. E dê logo o dinheiro para sua mãe, porque pode ser que precise. Para uma emergência logo ali naqueles primeiros momentos. A outra foi que, outro momento, eu cheguei, tinha o boleto, cemitério São João Batista. Cheguei da audiência, estava lá, canhoto. Falei: o que é isso? Tá pago, anual. Eu disse: como é? Pai, você vai me acabar. Eu acho que eu vou antes de você. Porque eu não tô aguentando. Isso vai aguentar. Você aguenta. A Ângela não aguenta, mas você aguenta. Eu disse: o que é isso? Quando eu morrer, uns 15 minutos depois, vai chegar alguém para você e vai perguntar se eu tenho jazigo. Eu tenho e está pago. Isso foi no começo do ano, foi em fevereiro. Ele morreu só em novembro. Você bata uma foto, que você não vai ter isso. Bata uma foto, porque você vai apresentar. Dito e feito. Ele morreu no domingo, 8 horas da noite. Aliás, um detalhe, ele morreu no mesmo dia que eu casei com o Rodolfo. No dia 8 de novembro. Ele morreu no mesmo horário que eu entrei na igreja com o Rodolfo, com ele. Me entregando pro Rodolfo. Olha a simbologia, né? No mesmo horário que ele me entregou pro Rodolfo, 13 anos depois ele morreu. E aí, o meu primo chegou para mim e disse: Gê, eu sei que não é um momento oportuno, mas a gente precisa resolver umas questões do tio Zé. Você tem... O tio Zé tinha jazigo? Tá aqui. Tá aqui. Cartão de crédito. Ele disse: você vai pegar... Eu tenho minha declaração de imposto de renda. É para cá que você vem. Cartão de crédito dele não tinha prestação pendente. Ele não deixou pendência de cartão de crédito para eu pagar. Nenhuma. Aliás, ele tinha comprado um terno do Domênico, que ele tinha ido para um negócio em junho do seu Ivens Dias Branco, lá da comunidade portuguesa. E aí estava faltando uma prestação só de um paletó que ele tinha comprado, que ele estava muito magro, ele precisava de um paletó. Era a única prestação que tinha. Isso e um negócio na farmácia de poucos reais, tipo R$20, era só isso. Não fez dívida. Ele tinha um consórcio de um Corolla, e o consórcio venceu e pagou. Ele não deixou dívida, não deixou nada. Deixou os imóveis que a gente tinha, que é o meu escritório de advocacia, que eram 4 salas, pagas, tudo transferido no nome de todo mundo e tal. Todo mundo quer saber, é minha mãe, né? É minha mãe. Mas eu digo assim, de uma decência e de uma elegância, sabe? Raras. Raras. Se você pegar hoje, eu vejo, principalmente quem advoga nessa parte de sucessões, as famílias se acabam, morrem filhos e não conseguem resolver porque ficam vivendo em função. Mas olha, outra coisa, mas você ter uma sanidade dessa, com um problema desse, cara, com um câncer desse... Eu preciso deixar registrado aqui, eu tive a felicidade de falar isso em vida pro Dr. José Augusto, né? Quanto eu admirava essa relação de vocês, eu falava até assim: rapaz, queira Deus, Dr. José, que a minha filha possa seguir também esse caminho de estar junto. Hoje eu falo para ela brincando: olha, faça direito, faça direito, faça direito. Papai, eu não quero, faça direito, faça direito. Pelo menos fazer direito o que você for fazer, né? Faça direito, né? E isso sempre me inspirou, sabe? Veio ali, eu fui pai muito cedo, né? Então eu comecei a advogar, já era pai.
E quando eu via lá a Geritza com o pai dela, chegava, ele mais sério, ela mais comunicativa e tal, via a admiração que ela tem por ele, né? Que dava É. pra ver do jeito que eles andavam, do jeito que eles se olhavam, do jeito que eles conversavam, o cuidado e tudo. Isso já naquela época me tocou muito, sabe, Os Geritza? amigos deles, é engraçado, né? Muita gente me fala isso. E os amigos deles chegavam lá no escritório e diziam assim: Gê, Gê, ou não, pra ele, né? Zé, tu conversa tudo com a Geritza? Tu conversa tudo com a sua filha? Aí o meu pai disse: conversa. Tudo. Aí disse: é impressionante. E os amigos dele viraram meus amigos. Eu herdei os amigos do meu pai. Os amigos do meu pai vão no escritório tomar café comigo. E choro, que nem tu, viu? Quando chegar lá no escritório, tomar café comigo, o quê? Tô chorando. Eu disse: ai, ego mesmo, tu ainda chora desse jeito. Como é isso? Aí isso é porque eu tenho muita saudade do meu amigo. Os amigos têm muita saudade dele. Aí vão lá no escritório e tudo. Mas olha, ainda sentam lá para tomar café comigo, ainda vão lá, ainda me ligam, sabe? Os amigos Que deles são bom. meus amigos, as Demais. amigas deles são meus amigos. É muito legal. A gente teve uma relação, que eu digo que a relação que eu tive muita sorte de ter tido o pai que eu tive, porque nós éramos almas gêmeas. Eu tive uma Era isso relação mesmo. de alma gêmea com uma pessoa nessa vida, nessa encarnação. E essa pessoa foi o meu pai. E ele veio como pai, sabe? Porque você diz: ai, a alma gêmea tem que vir marido e mulher. Nem sempre. Ela veio como pai, porque a gente se amou até o último dia de vida dele. E até para finalizar essa história, se tu for chorar, Não, finaliza aí que eu não tenho mais lágrimas, não. quando ele estava na UTI, teve um momento que eu entrei e ele estava pulando na cama. E ele tava, o pessoal com oxigênio em cima dele, que devia estar sentindo alguma dor, algum mal-estar muito grande, que ele pulava. Eu disse assim: pai, lute, pai, lute. Ele tirou a máscara, assim, com os médicos em cima dele, ele tirou, olhou para mim e disse assim: minha filha, agora não dá mais. Agora não dá. Aí botaram a máscara dele de volta. Foi a última coisa que ele disse. E depois, quando eu entrei, que ele já estava entubado, que eu cheguei perto dele, meu primo estava até do meu lado, o Duda. Tava o meu primo e uma tia minha chamada Mariana. Ele disse, quando eu cheguei perto dele, ele já estava mais perto do horário de falecer. O coisa do coração dele começou a subir, sabe? Aí eu disse: pai, você pode ir, que eu seguro a tua onda aqui. Vá. Vá, porque eu sei que você não aguenta se você ficar debilitado, ir pra frente, você tá cansado. Vá, que você me preparou. Eu seguro a onda. Pode ir. E ele foi. E foi assim o nosso desenlace nessa vida, sabe? Nessa vida, porque em sonho eu tenho total conexão com ele. Eu digo que eu tenho, até fiz também essa crônica. Eu tenho a senha do Wi-Fi com o céu, sabe? Eu tenho essa senha. Isso Eu é me bom. conecto com ele. E eu tenho certeza que eu me conecto. Mas quem quiser acreditar, acredita. Pode chamar isso que seja saudade. Pode chamar isso de que está no meu inconsciente, que faz parte. E tá tudo bem. Sou eu quem sente. E tá tudo bem. Geritz, como é a tua relação com a espiritualidade e o que isso influencia na tua vida? É muito forte a minha relação com a espiritualidade. Eu não sabia que era tanta, sabe? É muito forte. Eu não sou uma pessoa frequentadora da igreja católica, de nenhuma igreja, muito pelo contrário. Mas eu acho muito interessante alguns pontos. Eu estou até fazendo um curso agora com o Rodrigo Alvarez, né? A história de Jesus. Ele está até em Jerusalém, tive um contato com ele, né? Tenho um contato com ele. E ele desmistifica um pouco essa história de Jesus, humaniza mais Jesus Cristo, né? E eu acho Jesus um cara fantástico. Então, a minha relação, assim, com a espiritualidade, ela é muito forte, sabe? Eu quero me espiritualizar mais. Eu acredito que se eu me espiritualizar ainda mais, eu tenho uma conexão forte, sabe? E eu percebi isso a partir desse desenlace com meu pai nessa vida aqui. Esse foi o start. Então, esse foi o start para muita coisa. Eu digo que foi a minha primeira metamorfose consciente, sabe? Para muita coisa. Perfeito. Uma vez eu vi um vídeo, Rafael, que eu achei bem interessante. O garotinho perguntava assim pro pai: pai, qual é o tamanho de Deus, né? Não sei se vocês já viram. Aí ele
ia passando um avião, aí ele fala assim, olha, Deus é do tamanho do avião. Aí o garotinho olhava pela janela, mas tão pequeno, o tamanho do avião tão pequeno. Ele é do tamanho do avião. Aí o pai dele vai pro aeroporto, aí para lá do lado de um avião, né? Realmente um avião. O menino olha, acha o avião grande. Não, mas o avião até é tão grande. Pois é, Deus é igual a um avião. O tamanho dele vai depender da distância que você tá dele. Então, se Exatamente. você tá longe, você pode achar ele pequeno, né? Se tá perto, pode achar É. ele grande. E minha amiga, nossa, essa parte aqui foi forte e realmente é porque me traz muita memória boa e memória boa. Eu tenho, com meus filhos, você estava falando da sua filha, desculpa te interromper. Essa relação, além da história que eu falo de alma gêmea, eu falo que é uma relação construída também, né? Eu tenho uma relação muito, muito forte com meus filhos, assim, eu procuro estar sempre com eles, estar levando no colégio, levando na faculdade, que um ainda está no colégio fazendo terceiro ano, outro está na faculdade já, né? Um se antecipou. Então eu levo, eu vou buscar na faculdade. Eu sei que já está emancipado, mas eu faço questão de ainda não emancipá-lo no Detran, entendeu? Para ir buscá-lo lá na faculdade, para ter esse momento mesmo do trânsito com eles, para saber como é que foi, o que é que acontece, sabe? Almoçar com meus filhos, tomar café da manhã com eles, jantar com eles. Final de semana eu tô com eles, os amigos vão lá para casa. Na hora da pizza eu sento para conversar com os amigos. Então a gente vai construindo essa relação. A gente precisa estar muito junto dos filhos, sabe? Participar desses momentos, fazer viagens, proporcionar às vezes o que eles querem para se conectar com a geração deles. É muito importante se conectar com a geração, né? Total. Gerencia, além do Dr. José Augusto, que foi sua grande referência que a gente já falou, além dele, e para esse outro campo da comunicação, fora do direito, né? Quem é que você tem aí como referência, como influência, como mentor? Quem é que vem na tua cabeça? Olha, na comunicação, aí eu já vou te dizer, é o dom. Esse eu nasci com ele. Esse aí é como eu já falei aqui, a gente pode pegar uma parte de um, a parte de outro, a parte da mãe que trabalhava na televisão, a parte do pai, mas eu tenho várias outras pessoas que também o pai e a mãe trabalhavam na TV e não levaram isso para elas. Eu nasci com esse dom, sabe, Fran? Eu nasci com o dom. Eu sei fazer o negócio. Eu olho aqui para esse estúdio de gravação, eu tenho isso aqui lá em casa, né? Eu sei como é que faz isso aqui, eu sei como é que é jogado isso aqui, por que que a câmera, por que que a iluminação tá aqui. Eu sei quando é que eu quero colocar a luz assim. Quando eu saio com o Pedro Porcellini, que eu olho e diz, vamos fazer a imagem tal, aqui fica legal isso. Eu sei disso, sabe? É claro que a gente não nasce sabendo, mas a gente aprende com mais facilidade. Ai, já fez um curso de atriz? Já fiz o curso de atriz. Ai, já fez, trabalhou com televisão. Eu podia estar aqui, ligar uma câmera assim, fala aqui, falo e tudo, mas eu ficava atenta aos outros detalhes que estavam no estúdio, sabe? Então, isso para mim a televisão é muito fácil. O microfone, para mim, você me dá um microfone, uma coisa dessa aqui, para mim flui. Depois até você dá um geral aqui no estúdio, né? Ver como é que Achei tá tudo. ótimo o estúdio. Uma curiosidade nossa, estava conversando com o Rafael ontem, almoçamos ontem juntos para alinhar algumas questões aqui. E o que é que surgiu? Eu falei assim, olha, ela faz tanta coisa e tão bem, né? Tanta coisa. Como é que é essa questão da rotina, da administração do tempo? Você tem aquela pessoa que tem a meta, bate a meta, dobra a meta. Como é que é isso? Me diz Como é o aí. planejamento? Planejamento. Meta eu só tenho assim na minha cabeça, que eu quero vencer, que eu quero que as coisas deem certo. Aliás, quando eu quero que uma coisa dê certo, eu boto pra frente mesmo. Eu tenho que botar pra frente, bora, frente com meu pai. Bora, tem que fazer, tem que dar, tá certo. Porque a minha mãe já é mais assim, não vai não faz não, tenho medo que não dê certo. A minha mãe é segura. Eu não, eu já sou ultra segura demais até, sabe? Já sou muito Zé Augusto. Bora, vamos fazer, vamos acontecer. O número 5 na minha vida. Eu tenho uma organização, né? E sou muito correta com as minhas... Eu sei até onde é que eu posso ir. Tu divide assim, Gerice, ó, da segunda-feira Não, é sua advogada, terça-feira, como é que é isso? é meio... Não é desorganizado, mas é misturado, sabe? Então, lá no escritório,
Todos os dias eu vou para o escritório. Eu chego por volta de umas 8h30 no máximo da manhã no escritório. Então, é do escritório que eu trabalho. Eu faço tudo. Então, tem uma agenda manual. Porque de celular eu não aguento, porque é tanta mensagem que eu recebo. Então, eu anoto o que é que tem que fazer. E aí, eu preciso ver o que é que vai mais ou menos acontecer na semana. Audiência, então já sei o que é que vai acontecer na semana. E aí, vou encaixando os eventos que eu tenho que ir com o jornal que eu tenho que fazer. Então, normalmente, sábado e domingo, normalmente domingo, eu procuro adiantar o máximo de texto do jornal que vai vir, de coluna social. Então, assim, é aniversário do Rafael, aniversário, o Franco vai fazer uma comemoração do aniversário dele também, vai ter aqui o lançamento de uma exposição, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu deixo isso aqui pronto, para depois eu encaixar só as fotos. Mais ou menos eu deixo isso pronto, porque aí fica mais fácil eu jogar esse jornal. E aí eu vou trabalhando na semana no escritório mesmo, olhando os prazos, olhando tudo isso normal. E também, às vezes, dentro desse encaixe, eu encaixo alguns contratos que acontecem, né? De publicidade, alguma coisa assim que o pessoal quer contratar, ou de eventos que eu tenho que ir, aí eu vejo se eu posso ir ou se eu não posso ir. Então, eu procuro ver o que é essencial na minha vida. Isso é essencial eu estar? Eu preciso estar nisso? Eu preciso ir para isso? Eu preciso ficar nesse lugar até essa hora mesmo? Então, hoje eu fico até um determinado ponto, depois eu volto para casa. Outro dia, foi muito engraçado, que eu fui para um evento, então eu chego um pouco mais cedo, faço até onde eu tenho que fazer, na hora que fecharam as luzes do evento, eu disse, vamos embora, Pedro. O Pedro é o Pedro Porcelini, que trabalha comigo no Digital. Grande Pedro, tá aqui. Eu já atento. organizei, deixei o Luiz Carlos Moreira todo organizado para as fotos, já tinha feito todas as fotos com ele. Eu disse, Luiz Carlos, agora eu só quero que você faça uma foto dessa pessoa recebendo esse prêmio e depois você pode ir embora. Porque o meu jornal já estava pronto, já estava todo escrito na minha cabeça. Eu preciso só mais dessa foto, depois você me manda à noite. Luiz Carlos, beleza, eu disse, vamos embora, Pedro. Aí fomos embora. Cheguei em casa, era 8 horas da noite. Aí a Josi, que trabalha lá em casa, botou meu jantar. Arroz com ovo. Roscovo. Comida russa. Arroz com Roscovo. ovo, tava uma delícia. Olha, só uma mulher dessa chiquérrima, comendo arroz com ovo. Isso o Instagram não mostra. Isso não mostra não, porque se mostrar estraga tudo. A vida real é essa. Então, eu durmo cedo. Eu malho muito cedo, sabe? Eu procuro ter uma vida que ela seja tranquila. Rafael Salles, eu já estava me sentindo prestigiado com a presença dela aqui, mas agora você viu mais que, ainda. de fato, né? Aí eu me organizei. Quando você diz qual é o dia, pode... Mas, olha, você viu que eu demorei para Demorou. responder algumas perguntas, Aham. né? Mas eu Fiquei tava até com... preocupado, sabe? Será que a gripe piorou, meu Deus? Não, mas eu digo assim, quando eu digo assim, eu vou. Aí eu fiquei, às vezes, demorando para dar algumas respostas. Por quê? Porque eu estava nessa minha dinâmica. Eu disse, não, daqui a pouco eu respondo a ele. E fica, às vezes, numa dinâmica que eu não consigo responder. Mas o meu compromisso, quando eu firmo um compromisso, eu venho. Eu só não venho por uma questão de saúde. Mas se eu firmo, botei na minha agenda, eu venho. Querida, você conta um pouco pra gente também, como é que tá os teus projetos atuais fora do direito? A gente, público aqui, na maioria advogado, talvez, sabe que você tá ali no escritório, tem uma advocacia forte, mas fora do direito, hoje, tem coluna social, Não, Não? eu tô dizendo isso é importante, pro Pedro. então assim, fora do direito, como é que estão os teus projetos atuais? Franco, atualmente eu estou me estruturando, né? Estou fazendo assim, eu estou começando a estruturar a Geritza Gurgel com uma personalidade, né? Por quê? Porque as pessoas me conheciam da televisão, não conheciam a Geritza, esse pessoal novo do digital, não conhece a Geritza Gurgel, aquela pessoa que migrou apenas da televisão. Então, acham que a Geritza Gurgel, ela está começando no digital. Mas eu sou a Geritza Gurgel que transmite a notícia de uma forma profissional, né? Como eu falei antes, o mundo da internet, ele está sem fronteiras. Então, assim, eu quero que ela faça... Eu estou sendo muito abordada para fazer apresentações de produtos comerciais e querem que eu faça do mesmo jeito que façam outras pessoas que estão empreendendo, tem não sei quantos milhões de seguidores, etc, etc.
E eu não trabalho dessa forma, né? Eu trabalho de uma forma muito séria, muito mais profunda. Você vê que a gente conversa aqui e você chora, porque eu conecto com você. Eu falo a verdade com você. Na hora que eu estou com um produto, se eu acredito no produto, eu estou com um produto porque eu realmente eu experiencio e eu realmente eu gosto. Porque se eu não gostar, eu não vou fazer. Entendeu? Então, o pessoal às vezes pode chegar e assim, ela está muito, sabe, acima do ela tem poucos seguidores para o universo do digital e ela está se achando. Não, não é que eu esteja me achando, é porque eu estou organizada na história toda. Eu sei o conhecimento que eu tenho desse universo. Eu sei o que é que eu pago com isso. Eu sei o que é a nota fiscal que eu emito. Eu sei os profissionais que eu estou pagando para isso. Mais do que isso, Direitos, eu acho que você sabe quem você é no mundo real, né? Porque tem muito isso também, a questão O mundo real, acho o que você mundo disse real. tudo. No mundo real ele ainda existe ainda, tá, pessoal? Eu acho que é exatamente isso, sabe? Eu me conecto com as pessoas porque eu sou uma pessoa possível. Eu estou no mundo real. Eu tenho aquilo que eu posso ter. Se você não pode, eu tenho, porque eu me organizei para ter. Eu pago consórcio, tá? Para ter um carro. Eu comprei um consórcio e eu não vou ter meu carro novo, porque eu vou comprar um carro para meus filhos, eu vou pagar à vista. Eu paguei 81 meses. E é assim que eu tenho as coisas. E elas são minhas. Então ela é legítima. Então eu não me envergonho de ter uma coisa boa porque eu paguei com o dinheiro do meu trabalho. Eu conectei foi com um produto que ela tá divulgando aí agora. Qual foi? Pode falar uma marca aqui, não pode, Direitos? Por mim, é problema de BMW. vocês. Rapaz, É um produto que eu consumo, tá? Eu consumo. eu já tive uma X1 e eu vi você fazendo a divulgação do lançamento e não vi através do seu Instagram, vi lá do pessoal da House, né? E eu achei super válida a forma que você faz a divulgação. Mas é um produto que eu tenho, um produto que eu consumo, né? Eu sempre gostei de carro, eu gosto de carro de luxo. Eu ia até te Eu perguntar trabalhei como pra era, isso. como é a tua relação com carros, com esporte. Pratica algum esporte? É só academia? Pratiquei já muito esporte, vôlei, natação, dancei já e hoje eu faço musculação. Isso serve pra gente, Franco, porque a gente quer que nossas filhas, né, sejam assim. Né? Então, Vocês não são, não? Vocês não são, não? Não malham, não? Não do fazem esporte, qualquer coisa? rapaz, o Franco aí primeiro. Franco, que eu sei que é Rapaz, karateca. pelo amor de Deus, Judoca. não me envergonho. Judoca. É judoca? Eu tô fazendo atualmente judô com o meu filho, até para ter um momento de relacionamento com ele a mais, né? E treinando em casa mesmo com o personal, né? Aquela junto com a esposa, né? Para ter também um momento de conexão. Eu jogo futebol, eu corro, academia eu tento ir. Mas da carreira mas não, eu né? tô indo. Carreira. Não, corro mesmo, corro bem. E já fui campeão acarauense de tênis de mesa. Olha aí. Olha aí. Então tem uma história É de muito esporte. legal, é muito legal. O tênis de mesa é muito bacana. Eu gosto muito. E se faz feliz, né? É uma terapia isso, Outro dia eu fui pro aniversário, aí eu era muito bom em tênis de mesa, só que você passa muito tempo sem jogar, aí precisa recuperar. E aí eu fui pro aniversário da filha de um amigo meu, aí cheguei pra minha mulher, Juliana, falei pra ela, Ju, eu vou jogar, eu vou perder as 3 primeiras partidas e depois eu não perco mais. E do jeito que eu disse, joguei umas 45 partidas, perdi as 3 primeiras e as outras 42 eu não perdi. Rafael, tem que perder as primeiras pro pessoal também não tirar logo, né? Porque senão o pessoal diz, não vou mais pra jogar. aquecer, Não. Aí você não tem mais jogador. É verdade, Entendeu? verdade. Como é tênis de mesa, tem que Mas ser eu dois. fui o pessoal- jogar, uma primeira vez que eu fui jogar com meu sogro um jogo de dama, né? E aí eu ganhei dele, nunca mais eu joguei com ele. A Então, pessoa fica tinha que ser tímida. deixado. desde esse dia eu Tímida. aprendi, eu falei assim, não vou, ainda mais na casa dos outros, né? Então é A bom. pessoa fica tímida e envergonhada. Geritza, estamos chegando aqui na reta final, tá? E a gente queria saber 3 decisões difíceis que você já tomou e que te elevaram a outro patamar, melhor, deram uma guinada no que você pensava, na sua trajetória. Pode ser além de decisões, momentos, situações que você tenha passado que foram muito difíceis, mas que no primeiro momento foram muito difíceis de assimilar. Pode ser uma decisão ou um momento que foi difícil de assimilar, mas que se viu depois para você dar um up nas suas múltiplas carreiras e funções. É o que o Flávio
Augusto fala no livro dele do ponto de inflexão, né? Que é uma fórmula física aí de você ter esse ponto de inflexão. Olha, esses momentos difíceis na minha vida foram, assim, que deram um impulsionamento, foram momentos bem difíceis, né? Primeiro foi a perda do meu pai. Foi um momento que deu um impulsionamento na minha vida, porque tinha que ser eu, né? Eu deixei de ser filha e passei a ter que ser uma pessoa a cuidar da minha mãe, a cuidar do escritório, a ter uma outra responsabilidade, né? Uhum. Oi, você agora vai administrar isso aqui, você agora vai ajudar sua mãe aqui no luto. Então, isso me deu eu passei a ser uma outra gerídice. Ano passado, eu passei uma situação também muito difícil. Eu tinha uma tia muito próxima a mim que se suicidou. E um Caramba. pouco antes disso, ela entrou num processo assim de neurose e psicose. Eu vi isso de uma forma muito clara. A princípio, a gente achou que ela pudesse estar assim, se seria realmente um problema mental ou se ela estaria realmente sentindo o que ela dizia que estava sentindo, né? Que ela dizia que o dente estava entrando, estava entortando, que ninguém estava vendo, que não sei o quê. E eu procurei um médico para ver para ter o diagnóstico dela mesmo. Eu levei ele até ela e ele realmente disse que ela estava nesse nível mesmo de loucura e que ela faria isso. Ele deu esse diagnóstico todo. E eu tive um papo muito sério e reto, porque ela tinha alguns momentos de lucidez. E ela dizia que a pessoa que ela mais confiava era eu, e eu dizia, eu tenho que lhe internar. E ela dizia, você quer me maltratar? Eu disse, não, eu quero lhe tratar, porque você não está bem. E aí foi todo mundo contra mim, na família, e mandaram eu não me meter, e ela pulou. E aí, na hora de resolver, na hora que ela pulou, éramos só mulheres, né? Minhas tias, minha avó de 96 anos, minha mãe. Quem foi chamada para ir lá, para reconhecer corpo, para tratar com a polícia? Eu. Isso foi muito forte para mim. Então, tipo assim, respira fundo e continua, né? Então, isso foi muito forte. Essa minha tia era só 5 anos de diferença para mim. Então, foi uma pessoa que eu convivi a minha vida toda. Muito nova. Então, assim, na hora de fazer as coisas, né? Porque mulher briga logo, mas na hora que a coisa acontece, tem ninguém para resolver. Quem é que vai para lá? Eu. Da família. Ninguém vai reconhecer corpo. Quem é que vai pro ML olhar para sua tia toda arrombada? Você. Isso foi muito forte para mim. Mas isso me deu um posicionamento, sabe? De você não deixar para lá as coisas da vida. De você olhar e dizer, não, olha, não, essa pessoa assim é porque ela tá normal. Não, é o jeito dela, não é o jeito dela. Ela já tem ela já tá fora do alinhamento dela com o universo. Você tem que perceber as pessoas. Você tem que ouvir as pessoas. Você tem que... Cara, o que é que tá vendo com você? Você tem que tomar aquele cafezinho um pouco virtual com ela. Parar de sair desse mundo, sabe, digital. E você tem que voltar a tá com ela. A pandemia teve esse lado ruim. Ele desconectou as pessoas, né? E você tem que voltar a estar perto delas, né? Sair um pouco, jogar o tênis de mesa. Fazer o que você faz com o seu filho, sabe? Ter esses momentos, sabe? Fazer um pouco disso. Eu acho que esses 2 momentos dificílimos para mim foi que me deu essa carcaça mesmo, né? E eu acho que foram só esses, graças a Deus. Eu tenho um santo que me protege, eu tenho alguém que anda comigo que me protege demais, sabe? Me protege. Eu acho que eu tenho realmente uma pessoa aqui do meu lado que me protege, que me traz assim uma segurança e uma força que eu só tenho a agradecer mesmo, sabe? Eu acho que eu posso dizer também que eu tenho um terapeuta espetacular que se chama Tom Trajano, que esse traz o meu alinhamento, que me colocou num trajeto, é o Tom Trajano que me bota num trajeto muito, muito interessante. Eu estou com ele há mais de 10 anos e ele é fundamental nesse meu trilhar. Ele é fundamental. É interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que ainda existe um estigma, vejo que tem caído cada vez mais sobre terapia, porque as pessoas ligam logo, a pessoa precisa fazer terapia porque tá doente.
E não necessariamente, né? Ultimamente eu tenho escutado cada vez mais as pessoas fazendo terapia para se desenvolver mesmo, para se entender melhor. E isso tem aberto outras portas, outras oportunidades que você muitas vezes deixava de pegar porque não se sentia preparado, e a terapia vai trabalhando também essas oportunidades. Você ter saúde mental é tudo nessa vida. É claro que você não pode ser o chato da saúde mental. Você não pode ser sempre o politicamente correto nesse negócio. Ai, não pode. Você tem, quer dizer, você tem que ser correto, mas você não pode estar sempre naquela coisa. Você tem que ter um pouquinho, né? Você pode ter um pouquinho de doidice, né? Até para poder dar uma dinamizada. Mas a saúde mental é muito importante na vida da gente, porque mesmo que você vá aqui, ó, saia um pouquinho do seu eixo, de vez em quando você, sabe, vou aqui fazer uma coisa boba. Ah, hoje eu quero tomar umas. E vou tomar, beber até cair, tá tudo bem. Depois você vem pro seu eixo e tá tudo ok. Entendeu? Eu acho que normalizar esse assunto eu tô vendo acontecer muito também, né? Conversei ontem com um amigo, pedi uma opinião jurídica para ele atendeu, disse, Frank, eu vou começar minha terapia agora e tal. E aí depois eu mandei até uma mensagem para ele, né? Falei assim, meu amigo, eu também tô querendo fazer terapia, e tô mesmo querendo fazer. E qual é o que é que tu me indica e tal? E troquei uma conversa com ele, assim, bem normal, né? Que é normal. E tinha muito o que o Rafael fala, né? Não, a pessoa tá fazendo terapia, tá com algum problema, aquela coisa toda. E ele não tem problema nenhum, pelo contrário, é uma pessoa super. Se você olhar para mim, você tem problema? Muitas pessoas perguntam a mim, quanto é que tu paga para ele? Qual o preço dele? Eu disse, ele não tem preço, ele tem valor. Exatamente. Minha amiga, outra coisa, a gente tá aqui realmente No final. no finalzinho do finalzinho. Curiosidade que a gente também queria saber, né? O que é que você tá lendo ultimamente? E se você pudesse escolher uma personalidade famosa ou não famosa, escolher uma personalidade não, escolher uma pessoa viva ou morta, que fosse para você ter uma hora de conversa assim, né, Rafael? Ter uma hora de conversa. Quem é que você escolheria? Personalidade, a Michelle Obama. Eu tô, assim, encantadíssima com ela. Uma capricorniana também. Super normal. Super gente. Li aí o livro dela, adorei, A Luz Interior. E o livro que eu tô lendo é Essencialidade. Esse tá fazendo, assim, uma diferença imensa. Estão falando muito bem desse livro, Esse né? livro é Tenho escutado muito. espetacular. Até no início, quando ela falou Falei. de essencialismo, né? Eu já imaginei que tinha alguma coisa aí ligada. Porque isso ajuda a gente a tomar decisões de como gastar o nosso tempo, né? Exatamente. Otimizar o tempo, ver o que é essencial, o que não é. E, assim, é para ser livro de cabeceira, sabe? E aprender a dizer o não, né? Que o pessoal fala que é uma das palavras mais difíceis da gente dizer. Exatamente. Porque não dá para você estar em todos os lugares, senão você não está inteiro, né? Eu sei que eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas eu faço de forma organizada. Agora, você está num canto, está no outro, né? Você não está inteiro. Eu vou para muitos lugares, vou e tal, mas nem sempre eu estou inteira. Então, eu tenho procurado realmente estar mais inteira. Ótimo. Geritza, nós estamos gravando esse programa em março, mais especificamente no dia 17 de março, mês da mulher, e nós queremos aqui lhe parabenizar por essa data. Você realmente é uma referência pra gente. Muito obrigada. Dá um presente, um mimo aqui do nosso, Esse de é um um dos presente. nossos Mas eu gostei demais desse apoiadores. Esse é um lançamento, viu? Que é o Drip Coffee, que vem um sachê, ele já é pronto, você só vai esquentar a água, aí coloca na xícara, só colocar em qualquer lugar. Ótimo. Tá na audiência lá, Muito obrigada. arranja água quente. Aproveitar aqui, Rafael, falar de um outro apoiador nosso, que é a MISPA Segurança, né? MISPA Segurança Patrimonial. Então, você que tem um cuidado a mais aí com o seu patrimônio, a sua empresa, seu patrimônio pessoal, você que é um empresário que precisa também de uma proteção mais personalizada, MISPA Segurança pode entrar em contato com essa empresa, que é uma empresa de total confiança e credibilidade, viu, Rafael? E tá apoiando aqui também o Amigos de Lei. Perfeito, tá aí a dica do Franco Almada, né? As dicas do Franco, eu sou particularmente, né? Eu digo que o Franco é um dos meus mentores. Obrigado. Geritza, pra gente encerrar, queria que você deixasse aí uma mensagem, certo? Eu ia dizer uma mensagem pra mulher, por conta do mês da mulher, mas fique à vontade também para ampliar, se você também quiser
uma mensagem do que é versatilidade, o que é versatilidade feminina, o que é que isso representa para você e direcionado aí também para o nosso público. Olha, para a mulher ser versátil, ela precisa ter muito jogo de cintura, né? Ser muito feminina mesmo, em todos os sentidos. E é isso, é procurar realmente ser inteira e procurar ver o que é essencial na vida dela e procurar se conectar com o universo, estar alinhada com o universo. E você estando alinhada com o universo, você consegue realmente estar dentro dessa... Consegue contemplar tudo que você quer. Eu acho que é bem por aí, sabe? Pois estivemos aqui com Geritza Gurgel. Mais uma vez, obrigado, viu, Geritza, por Eu quem ter agradece já aqui estar com aceitado vocês, nosso mais café convite. maravilhoso com esses amigos de De lei. primeira, ela nem perguntou detalhe, nem o que era, e aceitou Quem não aqui. gosta de um bom papo, né? E tomar um bom café, mas E, tamo junto. e fiquei muito feliz aqui, aprendi ainda mais com você hoje. E fica aqui pro nosso público, siga aí a Geritza Gurgel, vamos botar aqui o arroba dela. Quem quiser te achar nas redes sociais, Geritza. Sim, já, @Geritza Gurgel. Tem só que escrever meu nome, porque eu tenho várias, né, assim, o pessoal escreve de Detalhes, todo jeito, alguns né? detalhes. Gerência do gel, né? Gerência do Gerilza, Gel. bota com G, bota com S, bota um Y, faz tudo. Essa J-E-R-I-T-Z-A, Gurgel, Então, e me encontra lá facinho. nós vamos botar aqui o arroba da Geritza Gurgel, vamos botar o arroba do Rafael Salles, Rafael HD Salles. arroba HD HD High size. Definition. High definition. Ah, Um HD desse, enfim, não esquece não. Vou colocar aqui os meus contatos também, o do Instagram e o nosso contato do Amigos de Lei Podcast. tem que se inscrever, né? Primeiro tem que se inscrever. Vamos estar no YouTube, vamos estar no Spotify, em todas as mídias sociais, plataformas. E como é mesmo o podcast? Então tem que me lembrar. Arroba Amigos de Lei. @Amigos de Lei. Arroba Amigos de Lei, só isso mesmo, então. Arroba Amigos de Lei. Eu falei para o Franco ontem, a gente tem que criar, Jordana, o quê? Já tá criado. @Amigos de Lei. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. E fica ligado que vai vir realmente sempre um bate-papo interessante e engrandecedor.